Isaías 43:13 está escrito assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Você pode dar glória a Deus por essa palavra, irmãos? Muito bem. Feche os seus olhos por mais um momento. Sabe, Jesus, eu acabei de falar com os teus filhos sobre essa disposição mental e espiritual que nós precisamos ter, não apenas para ouvir a tua palavra com os ouvidos naturais, carnais, mas também espirituais, para que nós possamos realmente receber a revelação da tua palavra em nosso espírito. Para isso eu peço a tua ajuda, Espírito Santo. Leva o coração, a mente de cada um dos teus filhos cativa a tua presença. Senhor, nós não aceitamos nenhum tipo de manifestação contrária neste lugar. Todo demônio, todo espírito maligno que lança seta, dardo, sabe aquele demônio, Pai, que muitas vezes vem para tentar distorcer a tua palavra, trazer confusão, ou é o espírito que leva o teu filho a dispersar-se, aquele espírito maligno que tira a atenção das pessoas. Nós repreendemos esse lugar. Nós não aceitamos outro espírito, Pai, senão a presença do teu Espírito Santo. E quanto a mim, Senhor, sou tão necessitado quanto eles. Usa a minha vida e, por favor, Espírito Santo, não deixe eu atrapalhar o Senhor em nada. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, usando este versículo como base que nós acabamos de acompanhar, eu quero falar sobre o tema o agir de Deus, tá? É o título e também o tema que nós vamos estar abordando nesta noite, o agir de Deus. O texto que nós acabamos de ler diz que, agindo Deus, quem impedirá? Ou seja, quando Deus ele age, ninguém pode impedir. É fato, irmãos, que jamais entenderemos o agir de Deus, mesmo porque Ele é Deus. E se nós entendêssemos o agir de Deus, Ele não seria Deus. Nós nunca entenderemos o agir de Deus. Agora veja bem, eu acredito que um dos nossos maiores erros que cometemos como filhos de Deus é limitar Deus quanto à maneira dele agir. E talvez aqui esteja realmente o cerne dessa mensagem. Nós não estamos aqui para entender como Deus ele age, porque Ele é Deus. Mas, irmãos, o propósito dessa mensagem é fazer você refletir sobre a maneira como Deus age, a multiforme sabedoria de Deus. O propósito dessa mensagem é que você entenda que nós não podemos limitar Deus quanto à maneira dele agir. Porque tem pessoas que, por limitar Deus agir em suas vidas, acaba deixando de receber muita graça, muitos milagres, que vamos estar falando daqui a pouco. Então eu quero acompanhar com vocês algo que eu chamo de curiosidade nos evangelhos de Cristo. Me chama a atenção, irmãos, nos evangelhos, o porquê Jesus ele curou 4 cegos de maneira diferente. Na verdade foram 5, né? Porque uma das passagens dizem que eram 2 cegos. E eu já trouxe essa mensagem aqui mesmo na igreja em 2016. É claro que o Espírito Santo ele leva de outra maneira, mas neste ano foi algo que Deus falou muito ao meu coração em relação a isso. E já há alguns dias eu estou no meu coração para falar com vocês novamente sobre essa questão do agir de Deus em nossas vidas. Porque eu tenho notado, irmãos, que nós temos cometido este erro de limitar Deus quanto ao agir dele em nossas vidas. Você sabe que tem gente que às vezes chega na igreja e porque o Espírito Santo está movendo na vida do irmão de uma maneira diferente, ou ele está gritando, ou está falando em língua, a pessoa já se fecha. Ela fala que isso aqui não é Deus, é o demônio, ou é carne. Então, além dela pecar de uma maneira
muito agressiva, porque ela está julgando o irmão, ela deixa de receber. Por quê? Porque ela acha que Deus tem que agir da maneira que ela quer, ou que ela aprendeu, ou que ela acha. Então no Evangelho nós vamos acompanhar aqui quatro loucuras, vamos dizer assim, que Jesus efetuou em algumas pessoas que estavam cegas. Marcos 10, versículos 51 e 52, está escrito assim: perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Esse cego chamava Bartimeu, bem conhecido na Bíblia. Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver, e seguia Jesus estrada fora. Então a primeira cura que Jesus efetuou aqui, operou na vida desse homem chamado Bartimeu, que ele era cego, a Bíblia fala que Jesus apenas liberou uma palavra na vida dele, né? Vá, a tua fé te salvou. E ele tomou posse dessa palavra e ele foi curado. Apenas a palavra. Agora nós temos aqui em Mateus 9, 27 e 30, nós não estamos aqui enfatizando cada um desses textos. Eu quero usar apenas esses textos para você entender que Deus tem várias maneiras de agir. Mateus 9, 27. Saindo Jesus dali, agora são dois cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, Jesus tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Então olha que interessante. Primeiro milagre que nós vemos, Jesus liberou uma palavra, Bartimeu tomou posse e foi curado. Agora aqui, a Bíblia fala no versículo 29, que Jesus fez o quê? Tocou os olhos desses cegos. Jesus não apenas liberou uma palavra, Jesus também tocou. Vamos lá, outro milagre, Marcos 8, versículo 22 ao 25. Estamos aqui agora em outra cura que Jesus efetuou também em outra pessoa cega. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Olha só, primeira cura que nós acompanhamos em Bartimeu, Jesus libera uma palavra e ele é curado. A segunda, nos dois cegos, a Bíblia fala que Jesus libera a palavra, mas também toca os olhos desses cegos. Agora que interessante, Jesus, Deus, ele opera, ele age de outra maneira. A Bíblia fala que ele cuspiu nos olhos dos cegos, impôs as mãos e ele curou em duas etapas. Primeiro, o cego falou: olha, eu estou enxergando os homens como árvores, né? E aí depois Jesus tocou de novo e a vista dele foi restaurada. Interessante. Essa maneira aqui de curar nós vamos fazer no final do culto. Nós vamos cuspir nos olhos de quem é cego, né? É brincadeira, tá? Só para que, como que é o pastor fala, só para quebrar o gelo, né? Mas é impressionante. É importante eu brincar com vocês dessa maneira, irmãos, porque às vezes as pessoas tiram da Bíblia algo que querem respaldar como doutrina. Isso daqui, Jesus não estava ensinando a gente cuspir nos olhos de ninguém, né? Jogar água no rosto de ninguém. É apenas, eu entendo isso a cada dia que eu leio essas referências
e medito nelas, Jesus estava apenas nos ensinando que existem várias maneiras de operar. Então nós não somos Jesus para cuspir ninguém, né? E por fim, João 9, versículo 1 ao versículo 7, até o versículo 7. Ao passar Jesus, ele viu um cego de nascença. Esse cego, a Bíblia identifica ele como um cego de nascença. Versículo 2: seus discípulos lhes perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele e nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6: tendo dito isto, ele cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou-a aos olhos do homem. Então lhe disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Gente, impressionante. Jesus cura liberando a palavra. Outro, Jesus, ele libera uma palavra, mas também toca. O outro, a Bíblia fala que Jesus cuspiu literalmente no olho dele e depois tocou e ele foi curado em 2 etapas. Agora aqui, Jesus cuspiu na terra, fez um tipo de um lodo, né, com a terra molhada e aplicou nos olhos deste homem. Ainda falou: vai lá e lava-se no tanque de Siloé. E ele voltou curado. Agora, irmãos, a pergunta é: por que o Espírito Santo inspirou os apóstolos, né, os evangelistas, a estarem escrevendo isso na Bíblia? Será que é para trazer confusão na nossa mente? Porque, irmãos, quando a gente lê isso, a gente fala: meu Deus, porque Jesus, ele cuspiu no olho da pessoa? Porque Jesus cuspiu na terra e fez lodo? Será que nesse dia Jesus estava menos inspirado? Será que Jesus nesse dia ele orou menos? Porque ele não poderia ter liberado apenas uma palavra e ter curado todos de semelhante modo? Olha aqui para mim. A Bíblia nos garante que tudo quanto Jesus ele fez porque o Pai pediu para que ele fizesse daquele jeito. A prova disso está no capítulo 5 de João, onde você lê o próprio Jesus dizendo assim: o Filho, por si mesmo, ele nada pode fazer, ele só pode fazer o que o Pai está fazendo, porque tudo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então, Jesus, ele ouvia a voz do Pai através do Espírito Santo, então ele executava um milagre. Então eu começo a aprender o seguinte, irmãos: nós estamos diante de textos que nos ensinam que Deus, ele age de maneira diferente. Eu quero, a partir de então, usando todos esses textos aqui, para me respaldar que Deus não é um Deus que age da maneira sempre como você quer ou como eu quero. Eu quero estar falando sobre algumas lições sobre o modo de Deus agir. Algumas lições. A primeira lição é essa daqui: Deus age, né? Age, pastor. Age de forma diferente em cada pessoa. Então Deus age de forma diferente em cada pessoa. Irmãos, olha aqui para mim. Talvez um dos grandes erros que nós cometemos é esperar que Deus haja em nossas vidas como Ele agiu na vida de outra pessoa. Às vezes nós precisamos de um milagre em determinada área de nossas vidas. Aí você ouve o testemunho de um irmão que na mesma área precisou de um milagre e ele recebeu esse milagre, mas nós achamos que Deus vai fazer um milagre na nossa vida do mesmo jeito que fez na vida do irmão. Isso não é bom. Você sabe por quê? Porque nós limitamos Deus que está operando em nossas vidas. Se você ler a tua Bíblia depois, na tua casa, Efésios 3:10, fala da multiforme sabedoria de Deus. Deus, irmão, tem várias maneiras de operar, e Ele opera diferente na vida de cada pessoa. Nós temos o texto que Deus curou todos os cegos, mas Ele curou cada um de uma maneira. E pense comigo, quantas pessoas às vezes deixam de receber um milagre porque acham que Deus
tem que operar na vida dele como ele quer, como ele acha. Então ele aprendeu lá algo, porque você sabe que tudo na nossa vida é assim. Por exemplo, se você se converteu numa igreja reformada, o ensino dessa igreja reformada, ele vai te nortear. Se você se converteu numa igreja pentecostal, o ensino pentecostal, ele vai te nortear. Se a igreja era neopentecostal, vai ser assim. E se você não se abrir para o Espírito Santo, é por isso que eu comentei aqui terça-feira, a gente comentou na idade. O pessoal pergunta: pastor, a igreja de vocês é o quê? É reformada, neopentecostal, pentecostal? Eu falo: a nossa igreja é uma igreja cristã. Nós cremos em tudo isso. Nós cremos nos princípios da igreja reformada, muito conhecimento, muita oração, muita santidade, mas cremos também no movimento pentecostal, no agir do Espírito, nos dons do Espírito, na cura divina. Mas nós cremos também que Deus tem prazer em prosperar, mas tudo de uma maneira equilibrada, não abusiva, como às vezes a gente ouve. Agora veja bem, se nós achamos que Deus tem que fazer do jeito que a gente aprendeu, não, ele não vai poder, ele não pode agir de outra maneira. Então nós limitamos Deus. E eu repito, quantas pessoas estão deixando de ser abençoadas porque acha que Deus tem que agir da maneira como ela vê, que ela crê ou que ela acha. Então a primeira lição que nós estamos aprendendo: Deus age de forma diferente em cada pessoa. Nós vemos isso nos relatos que nós lemos no Evangelho. Segunda lição. Obrigado, pastor. Existe o tempo certo de Deus agir em nossas vidas. Diga assim comigo: existe o tempo certo de Deus agir em minha vida. Então também nós vimos isso nos textos que nós acompanhamos, irmãos. Um era cego de nascença, outro provavelmente não era. Porque quando Jesus restaurou a vista dele lá na primeira etapa, ele disse que via homens como árvore. E se ele fosse um cego de nascença, como ele ia saber que era uma árvore, né? Então Jesus, ele cura, ele opera na vida das pessoas em tempos diferentes. Por exemplo, no Evangelho de João capítulo 5, fala da cura de um paralítico que estava lá no tanque de Betesda. E a Bíblia fala que esse camarada tinha 35 anos. Não sabemos se o problema dele, a paralisia, era de nascença, mas foram 35 anos. Em Atos 3 fala de um homem que era coxo e que foi curado por intermédio dos apóstolos Pedro e João, e ele tinha 40 anos. Ou seja, Deus tem o tempo certo para agir em nossas vidas, e nós precisamos entender isso, irmãos, porque quando nós não entendemos o tempo de Deus em nossas vidas, a gente passa a ser cristão frustrado, cristão decepcionado. E eu quero dizer para você: Deus não frustra ninguém, Deus não decepciona ninguém. Deus tem um tempo perfeito para cada um de nós. E por que eu não ser usado como um profeta de Deus nessa noite para dizer para você que se o Espírito de Deus te trouxe aqui nesta noite, nesse mover do agir de Deus, quem sabe não é essa noite que Deus vai agir na tua vida. Aleluia! Pai amado. Agora, se Ele não agir hoje, Ele vai agir amanhã, Ele vai agir depois da manhã, mas Ele vai agir porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Mas nós precisamos aprender isso. Existe o tempo certo de Deus agir em nossas vidas. Diga assim comigo: Deus nunca chega atrasado. Agora, irmãos, Deus não chega atrasado, mas eu sinto dizer para vocês: a sua pressa, a minha pressa, não adianta Deus. Deus é atemporal, e o que Ele tem para fazer na tua vida vai ser no tempo certo, no tempo determinado de Deus. Então segura aí, pastor, eu estou precisando do agir de Deus na minha vida, eu preciso de uma intervenção divina urgente. Não, urgente é que você acha, é que eu acho. Para Deus não tem urgência, para Deus tem o tempo certo de Ele operar na vida dos teus filhos. É por isso que está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Então a segunda lição sobre o agir de Deus: existe o tempo certo de Deus agir em nossas vidas. Outra lição: olha só, há pessoas que Deus age apenas com uma palavra.
outras necessitam de um toque. Irmãos, e isso também nós vimos nos relatos bíblicos que nós lemos no Evangelho. Tem pessoas, isso é impressionante, mas acontece muito, que você libera uma palavra profética para a pessoa ela recebe aquela palavra e consequentemente, às vezes simultaneamente, ela já recebe um milagre, como foi com Bartimeu: vai, a tua fé te salvou, imediatamente ele foi curado. Mas irmãos, talvez outros não tenham toda essa fé de Bartimeu. Ele precisa, além da palavra, ele precisa o quê? Ser o quê? Tocado. Como foi no relato bíblico que nós temos em Mateus 9, onde Jesus, ele teve que tocar aquele cego e cuspir, olha só, né? E fazer o lodo ali, colocar no olho dele. Então em Mateus 9 ele não fez o lodo, né? Foi lá em João. Em Mateus ele apenas cuspiu, que foi a cura por etapa. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Quando o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração, irmãos, em 2016, foi uma quebra de paradigma. Deus ampliou a minha visão, porque eu falo com muita vergonha, mas eu sei falar muito bem dos meus muitos erros e fraquezas. Eu achava um absurdo esse negócio de ungir água, né? De campanha. Eu aprendi, Deus me mostrou, meu filho, eu opero na vida do meu povo do jeito que eu quero. Deus é educado, né? É claro que Ele não fala com nós de uma maneira agressiva, mas é como Ele dissesse: filho, por gentileza, não atrapalhe o meu jeito de agir. Porque às vezes a gente tem essa, acho que isso aí é uma coisa inerente do homem, né? Ele gosta mais de sentar na cadeira de juiz do que de médico para curar as pessoas. Então tudo que ele vê acontecendo, que foge da visão, do jeito que ele aprendeu, ele muitas vezes, além de não aceitar aquilo, ele atribui ao diabo. É um grande pecado. Olha que é coisa do diabo. A pessoa fala assim: olha, o pastor ungiu um copo de água e eu tomei e fui curado. A pessoa fala: isso não é de Deus, não, isso aí ou é mentira, ou é coisa do diabo. Olha que pecado. E Deus ministrou muito no meu coração em relação a isso. Nós temos um exemplo na Bíblia, fora esses que nós temos, dos servos que um foi apenas uma palavra e foi liberado um milagre, outro precisou ser tocado. Mas nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13, ali está registrado a cura, presta atenção, a cura de um criado, de um centurião lá de Cafarnaum. E é interessante, irmãos, que Jesus, quando esse centurião chegou e disse: Jesus, meu criado está quase à morte. E aí Jesus disse para ele, olha, no versículo 7, eu vou lá curar o teu criado. Olha, é impressionante a fé desse camarada. No versículo 7 ele disse: Senhor, não precise ir lá, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha morada, diga apenas uma palavra e meu criado será curado. E Jesus falou: olha, nem em Jerusalém, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Vá e seja feito conforme a tua fé. E o criado dele foi de fato restaurado, foi curado. Agora, a mesma Bíblia, irmãos, registra no capítulo 5 que Jairo, o principal da sinagoga, nós já pregamos muito sobre ele aqui, ele estava com uma filha de 12 anos, e essa menina estava quase morrendo, né? O versículo 23 fala assim, diz que Jairo chega para Jesus e diz: minha filha está à morte, rogo-te que te venhas e lhe impõe as mãos para que saia e viva. Presta atenção, a fé do centurião era a seguinte: Jesus, sou homem de autoridade como o Senhor, tenho soldados a meu serviço, a um eu digo vai, ele vai, a outro digo fica e ele fica. Então uma palavra, Jesus libera uma palavra, o meu criado vai ser salvo. Agora Jairo não, Jairo diz: Jesus, vem comigo, o Senhor precisa tocar a minha filha, o Senhor precisa impor as suas mãos sobre a minha filha. O que eu aprendo, irmãos? Aprendo justamente o que nós estamos aqui falando. Há pessoas que Deus age apenas na palavra. Eu acredito que enquanto eu estou pregando aqui, tem pessoas que a fé está sendo gerada para você ser curada, para você ser liberto, para você ser abençoado.
Mas tem gente que precisa de um ponto de contato, de uma água, de trazer uma fotografia, e você precisa entender que Deus age também dessa maneira. Quantos creem, irmãos, no que eu estou dizendo aqui? Eu estou falando da Bíblia para vocês. E eu repito o que eu já disse 2, 3 vezes aqui. Quando você limita Deus de operar, ou você acha que Deus tem que operar do jeito que você quer, você deixa de ser abençoado. Outra lição importante sobre o agir de Deus. Olha só, há pessoas que Deus age por etapas. Irmãos, isso é interessante. Nós lemos aqui no começo, Marcos capítulo 8, aonde Jesus, ele impôs a mão sobre aquele homem, né? E ele foi curado parcialmente. Depois Jesus tornou a colocar as mãos, e aí sim a vista dele ficou 100% restaurada. E olha aqui para mim, muitas vezes Deus continua operando da mesma maneira, e nós precisamos ter maturidade e entender o agir de Deus. Um exemplo simples: tem gente que chega numa igreja, e a primeira vez que ele entra, ele se rende a Jesus, e ele aceita Jesus, e o espírito dele é recriado, e essa pessoa no outro dia, ele já dá evidência de uma nova criatura. Você vê uma mudança extraordinária na vida dessa pessoa, e fala: rapaz, esse camarada realmente teve um encontro com Jesus. Semana passada, esse camarada era de um jeito, agora ele é de outro. Tem gente que entra na igreja hoje, e amanhã para de beber, amanhã ele para de fumar. Mas tem gente, queridos, que às vezes entra na igreja hoje, aceita Jesus verdadeiramente, mas não consegue se libertar. Liberta hoje do cigarro, daqui a um mês é da bebida. Mas não é porque essa pessoa não ama Jesus, e você precisa entender isso. É porque Deus tem a maneira de operar. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não tem prazer de libertar as pessoas imediatamente? Sim, Deus tem o prazer de fazer isso, e Ele faz. Mas acontece que muitas vezes, irmãos, na nossa vida, Deus vai trabalhando de glória em glória. Quantos me entendem? Você nunca pode ficar comparando com as pessoas. A esposa sempre fala isso. Tem gente que compara casamento com outro casamento, e compara esposa com outra esposa. A minha esposa não é como aquela esposa, o meu marido não é como aquele marido, ou o marido do outro, o meu filho não é como aquele filho. Gente, Deus, Ele opera na vida das pessoas diferentes, e muitas vezes por etapa. Por etapa. Por que Deus às vezes não abençoa? Porque Deus, Ele não libera na tua vida, na minha vida, todas as bênçãos que Ele tem para mim e para você, assim, num estalar de dedo. Você que recebeu Jesus, e Deus então abre os céus e derrama sobre você e sobre mim todas as bênçãos. Você sabe por que Ele não faz isso? Salmo 103, Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe que muitas vezes nós não estamos prontos para receber tudo quanto Ele tem para nós. Então Ele opera em etapa. E tem outros que já se abrem mais a Jesus, se quebrantam mais. Deus pode muitas vezes abençoar mais rápido. Mas, irmãos, a maneira que Deus vai agir na tua vida, ou que está agindo, se é de uma maneira imediata ou se é por etapa, eu não sei. O que eu sei é como está escrito em Filipenses 1,6: aquele que começou a boa obra em sua vida, Ele é fiel para terminar até o dia de Cristo Jesus. Ele não vai deixar a obra inacabada. Pastor, isso aí está acontecendo na minha vida, Deus está operando em etapa. Deixa Deus operar. Deixa Deus. Fala: Senhor, age na minha vida do jeito que o Senhor quiser. Ei, irmãos, que Jesus abra os nossos olhos nessa noite para entendermos o agir dEle e não limitar aquilo que Ele tem para fazer em nossas vidas. E vamos parar de comparar. Pastor, por que uma igreja cresce mais do que a outra? Pastor, porque uma célula cresce mais do que a outra? Pastor, porque uns param. Gente, deixa Deus agir do jeito que Ele quer. Mesmo porque os nossos questionamentos não nos levam a lugar nenhum, e não vai mudar Deus. Amém? E por fim, a quinta lição que eu aprendo: há pessoas que Deus age de uma maneira extremamente diferente. Talvez eu desse o microfone para algum de vocês, você falava assim: pastor, isso aconteceu na minha vida. Deus agiu de uma maneira muito diferente. Porque nós acompanhamos aqui no capítulo 9 de João, Jesus curando um desses cegos.
de uma maneira no mínimo curiosa, irmãos. Porque a Bíblia fala que Jesus cuspiu no chão, pegou aquele barro, aplicou no olho daquele cego, falou: vai lá no tanque de Siloé e lava lá. E ele era cego, né? Alguém teve que guiar ele até lá. Agora, por que Jesus fez tudo isso? Você sabe qual que é a minha resposta? Não sei. É porque Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele opera do jeito que Ele quer. Ele não deve satisfação para ninguém. Agora nós precisamos abrir o nosso entendimento e deixar Deus operar em nossas vidas do jeito que Ele quer. Então, quando você estiver adorando e alguém estiver falando em línguas perto de você, ao invés de você criticar, adore Ele do teu jeito. Porque Deus, Ele age às vezes de uma maneira diferente. E eu disse pela manhã sobre Josué capítulo 6. Vocês lembram como os muros de Jericó caíram por terra, irmãos? A ordem que Deus deu para Jericó, 7 dias. Pega todo o exército, todo o povo de Israel, rodeia o muro, uma vez por dia. No 7º dia, vocês vão fazer o mesmo processo 7 vezes. E quando chegar na sétima vez, vocês vão gritar e os muros vão cair. Coisa de louco. Você imagina se Deus falasse isso para nós como igreja. Está doido, o negócio vai cair. Eu vou gritar e o muro vai cair. Agora eu pergunto para vocês: se eles não tivessem gritado, você acha que o muro ia cair, sim ou não? Não ia. Mas por que Deus operou assim, pastor? Não sei, porque Ele é Deus. E às vezes Ele opera de uma maneira extremamente diferente. Talvez seja para nos ensinar que é Ele que está no controle e que não somos nós. Você sabe que, irmãos, muitas pessoas deixam de ser curadas, deixam de ser libertas, deixam de ser santificadas, porque são orgulhosas, presunçosas, altivas, e acham que Deus tem que fazer do jeito dela. Ela chega numa igreja, se algo não estiver de acordo com ela quer, não é de Deus, ou se fecha, ou não, esse homem não é de Deus. Eu disse que pela manhã, quantas pessoas, irmãos, muitas vezes, até hoje não foi curado. Não é porque Deus não quer, não foi liberto, não é porque Deus não quer, porque não aceita que ninguém põe as mãos sobre ele. Pessoas quando precisam de oração, não tem esse negócio de cobertura espiritual, não. Eu oro pelo meu filho, na minha cabeça ninguém põe as mãos. Irmãos, também nós falamos isso pela manhã. Quantas vezes nós estamos aqui orando, tem gente que chega aqui: pastor, nós temos profecia para vocês. Filho, profetiza à vontade. Posso orar? Pode orar por mim, não tem problema nenhum. Mas pastor, você não sabe quem que é. Querido, se for de Deus, a promessa vai se cumprir. E se não for de Deus, não vai se cumprir. E eu não vou ficar frustrado, porque quem norteia a minha vida não é profecia, não é revelação, é o Espírito Santo de Deus. Agora eu não posso limitar Deus da maneira como Ele vai agir na minha vida. Porque você às vezes fala: não, ninguém ora pelo meu filho, ninguém põe as mãos sobre a vida do meu filho. Outro dia a pessoa falou isso na igreja. Não, na minha família, quem põe as mãos? Não, sou eu que oro. A gente não tem, em hipótese alguma, um coração para magoar ninguém. Mas a vontade que dá para falar: filho, você conhece Bíblia, você lê Bíblia? Leia a tua Bíblia no capítulo 5 de Tiago, aonde está escrito que se houver alguém entre vós doente, é para chamar o presbítero da igreja, e ele vai ungir com óleo, e a oração da fé curará o enfermo. Mas você sabe por que a pessoa continua enferma? E muitas vezes não é só fisicamente, é espiritualmente, é com a soberba, é com o orgulho, é com os vícios, porque não sujeita ao agir de Deus. Vocês lembram da passagem de 2 Reis capítulo 5, de Naamã? Naamã, ele era um leproso, grande comandante, e ele foi informado por uma serva que lá em Israel havia um profeta de Deus, e ele chegou na porta da casa do profeta chamado Eliseu, e ele falou: olha, eu sei que aqui tem um homem de Deus. Na verdade ele foi atrás do rei. O rei ficou muito bravo, e o profeta soube e falou: manda ele vir aqui na minha casa, e saberão que existe profeta de Deus nessa nação. E o camarada foi lá, com toda como que chama aquilo que eles recebem, os militares recebem, gravações, né? É isso? Muito bonitão lá. O profeta nem saiu lá para receber. Vai lá, fala lá no Jordão.
naquela água cheia de lama, dá 7 mergulhos. Olha, aí tem mais, não é 8 nem 6, é 7. O cara ficou doido da vida. Como assim? Eu, grande comandante Naamã. Irmãos, olha aqui para mim, eu estou terminando. Muitas vezes nós somos assim. Nós não nos sujeitamos ao agir de Deus. O camarada ia voltar leproso para a terra dele, se não fosse os céus instruir, falar: meu Senhor, se ele tivesse pedido algo mais difícil para o Senhor não ia fazer isso. É muito simples. Tira as vestes, mostra a lepra para todo mundo, mas mergulhe, se sujeite ao agir de Deus e você vai ser curado. É Deus. Aleluia. E ele se sujeitou e ele foi curado. Agora, muitas vezes, irmãos, nós não temos sido curados. Por quê? Porque nós não nos sujeitamos ao agir de Deus. Nós achamos que Deus tem que agir do jeito dele, ponto final. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Pastor, eu não aceito isso. Pastor, eu não aceito aquilo. Pastor, eu não aceito isso. Pastor, eu não consigo ficar em igreja nenhuma. Porque aqui, filho, presta atenção, olha para Jesus. Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida. Ninguém é absoluto. Eu não sou dono da razão e da verdade, você não é, a igreja A não é, a igreja B não é. Agora o importante é você entender que Deus, Ele age do jeito que Ele quer. E quando você se sujeita ao agir de Deus, você recebe o milagre que você precisa. Eu quero concluir aqui com o pessoal do louvor, por gentileza. Nós vamos fazer um ato profético que não estava muito no cronograma dos cultos de hoje, mas o Espírito Santo tocou o nosso coração, e nós vamos fazer também nessa noite. Filipenses 2,13 está escrito assim: que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Irmãos, o agir de Deus, uma coisa eu sei: se Deus não agir, ninguém age, principalmente em certas situações de nossas vidas. Mas eu acredito que Deus te trouxe aqui porque Ele quer agir na tua vida nessa noite. Deus, Ele te trouxe aqui porque Ele quer operar na sua vida nessa noite. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento.